O vice-presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Edson Ulisses, proferiu palestra no Ministério Público sobre os direitos dos presos. O vice-presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Edson Ulisses, participou da terceira reunião ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos na sede do Ministério Público. O tema da explanação feita pelo magistrado foi acerca dos problemas atuais vividos pelos encarcerados e também pontos importantes definidos pela Constituição Federal. O Ministério Público não é só órgão de acusação, é um órgão que busca a justiça, né? Então, pensar em direitos humanos é pensar em justiça. Eu não acredito muito dos que pensam que o condenado não é gente, não é pessoa, né? Porque isso tudo existe no campo daqueles que raciocinam que o condenado não tem parente, né? Quando não é parente dele. É interessante que se discuta isso. Não é como uma coisa a ser, vamos dizer assim, para criar um elemento doutrinário, mas é uma perspectiva de reflexão, porque o direito é posto e somente através de uma emenda constitucional é que isso poderia ser revisto, poderia ser modificado. Nesse caso, se atribuiria ao preso com pena definitiva, ou seja, com a pena transitada em julgado, a possibilidade de se acrescer no seu patrimônio jurídico a possibilidade de votar. Quer dizer, ampliando os direitos do cidadão, ampliando os direitos humanos. Segundo o promotor Eduardo Dávila, que é secretário executivo do Grupo Nacional de Direitos Humanos, essa foi a primeira vez que Sergipe sediou o evento e a participação do Judiciário foi de extrema importância. Nós temos uma proximidade, uma irmandade muito grande com o Poder Judiciário, até porque exercemos uma função em prol da justiça como um todo. E o desembargador Edson Ulisses nos brindou hoje à tarde com a palestra sobre o direito dos presos na Comissão de Direitos Humanos, onde ali estão discutindo efetivamente, inclusive, os direitos da população carcerária. Então, o desembargador nos abrilhantou, na verdade, com essa palestra hoje. O vice-presidente do Tribunal de Justiça enfatizou durante a sua palestra a importância da integração e harmonia do Poder Judiciário com o Ministério Público para o exercício pleno da cidadania da população carcerária. Fazer um processo reflexivo para que se possa exercer a cidadania plena, permitindo que o voto do preso seja permitido, porque o preso não deixa de ser pessoa, não deixa de ser gente. E a nossa Constituição Federal, ela tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Ora, a dignidade da pessoa humana estaria atingida quando você não permite que a pessoa exerça os seus direitos políticos. Mesmo que haja uma condenação em definitivo, me parece que os direitos humanos estariam sendo cerceados. Desembargadores do Tribunal de Justiça de Sergipe, juízes com competência na área da infância e juventude, discutiram aqui em Aracaju a situação das unidades de internação de menores em conflito com a lei. A reunião convocada pela mesa diretora do Tribunal de Justiça contou com a presença de juízes com competência na área da infância e juventude de todas as comarcas do estado. Por mais de 2 horas, os membros do Judiciário discutiram a situação do Centro de Atendimento ao Menor, o CENAM, e da Unidade de Internação Provisória, o ZIP, que recebem os adolescentes em conflito com a lei. O andamento do processo, a meu ver, eles estão dentro da normalidade. O que pode ter existido é algum atraso com relação a um prazo que é até de 45 dias. Com relação a esses 45 dias, pode ter atraso. Mas o atraso, pelo que eu pude perceber, é de lá do próprio Senam e da USIP. Mas tem alguns casos que a gente viu que ultrapassou o limite de 45 dias. E durante esse limite, eu quero ver se isso não ocorre mais dentro do Poder Judiciário do Estado de Sergipe.
As constantes rebeliões e fugas que têm ocorrido nessas unidades preocupam o Poder Judiciário. Como os problemas são recorrentes, os magistrados viram a necessidade de debater sobre o sistema socioeducativo. É uma situação que, de alguma forma, todo magistrado já tem conhecimento, até porque os problemas enfrentados pelo Senan e pela USIP não são problemas que surgiram agora, são problemas que se arrastam, né, há vários anos e apenas estão culminando numa crise gravíssima. A situação que se apresenta hoje é caótica. Então, não tem como continuar sem se fazer nada para melhorar. Denúncias sobre o tempo de internação provisória dos adolescentes também preocupa o Judiciário. Isso porque, segundo a legislação, os adolescentes não podem permanecer na unidade por mais de 45 dias, sem uma análise do Poder Judiciário. Mas, conforme explica a juíza coordenadora da Infância e Juventude, a maioria dos magistrados em Sergipe cumpre o prazo. A grande maioria dos magistrados estão cumprindo esses prazos. Então, se há uma exceção de algumas situações onde não há esse cumprimento, cabe mais uma vez à Defensoria e também ao Ministério Público, enquanto fiscal da lei, procurar a correção que entender necessária. Se pegarmos os boletins de internação provisória da USIP, também constataremos essas situações. E a gente ainda tem situações que foram justificadas, né, nessa reunião de, repetidamente, às vezes o juiz solicitar requisição, né, de um adolescente para audiência e ele não ser apresentado, gerando remarcação. Depois do intervalo, Justiça Sergipana reavalia processos de crianças e adolescentes acolhidos em instituições. A gente volta em instantes.